Para mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sei que todos vocês estão tristes, né? Mesma coisa que eu, né? Sabemos que, cara, um dia nós iríamos perder. Perdemos ontem. Mas aqui, cara, vamos analisar o jogo certo, porque ontem eu tava com uma cabeça muito quente, né? Eu fui pra igreja e, mano, né, eu não sei, mas foi muito estranho, né? Fiquei muito bolado ontem com o time do Vasco, né? Se eu fosse o time, né, particular do Flamengo, aí sim eu ficaria bolado, mas com o time reserva o Vasco perdeu, né, pro time do Flamengo. E fiquei muito triste, né? E assim, eu sei que tem muitos vascaínos que estão tristes, né, que estão com raiva, que não quer saber mais Vasco. Mesma coisa que eu, gente. Eu tô avisando aqui pra vocês. Sabe, todo mundo tem um plano na vida, né? Todo mundo tem um sonho na vida. E, cara, eu tô muito fanático a Vasco. E isso atrapalha bastante o meu desempenho na minha escola e no meu futuro em ser jogador de futebol. Então João, já tô falando aqui pra vocês, vou parar um pouco, vou deixar um pouco de lado o Vasco, mais notícias do Vasco vou trazer pra vocês. Tô falando assim, gente, tô falando, pô, ver jogo toda hora, é isso, ficar fanático, né? Eu vou parar com isso porque, mano, isso não é uma coisa boa, porque eu sei como que é, né, ser tão fanático. E vou parar um pouco com isso porque, cara, tem pessoas que quando perde, né, a pessoa coloca isso daí no seu coração, né, coloca isso daí na sua mente, não consegue fazer nada, fica desanimado e pode acabar tendo um infarto. Então, assim, gente, isso aconteceu na Copa de 2014 com uma garota, né, quando o Brasil tomou de 7-1. E, cara, eu vou parar com isso daí e, mano, é com vocês. Eu tenho meu jeito, eu tenho minha opinião. Vou deixar um pouco de lado Vasco, né, mano, mas eu vou trazer notícia pra vocês. Só que vai ser muito difícil, cara, vai ser muito difícil mesmo eu ficar vendo o jogo do Vasco toda hora. Muito difícil mesmo. Cara, eu vou parar porque não aguento mais ficar vendo um time que joga bem, chegar na hora vai ruim. Eu não tô falando que eu não vou parar de ser Vasco, claro que não. Vasco, ó, tá no meu sangue, irmão. Sou vascaíno raiz. Mas eu tenho que parar um pouco, sim, de ver um pouco de jogo. Eu tenho que ficar mais atento nos meus escolhos e no meu futuro, né? Vasco, cara, eu vou ver todos os anos, todos os dias, todas as semanas. Então, assim, eu tô muito, né, preso com o Vasco. Não dá, né? Eu vou parar um pouco, então, assim, porque não dá, né? Eu tô avisando aqui pra vocês. Mas só isso que eu queria falar pra vocês mesmo. E falando aqui sobre a notícia pra vocês, gente, né, o que acontece? Santo Vasco perdeu. E, gente, se você não viu o lance direito, quem não viu, para aqueles molambinhos que fica falando merda, né, o Bill, o jogador do Flamengo, ele estava impedido, né, na parte da lateral, ele estava impedido. Então, assim, o juiz não deu impedimento e já começa roubando, né? Então foi por isso que ele conseguiu dar o cruzamento certinho para o Arrascaeta, porque não tinha ninguém marcando, né, o Arrascaeta. O Cáceres, ele estava de trás. Como que o Cáceres ia fazer? Se o Cáceres fazia assim, mano, era uma quebrada de cabeça. Então, né, não dava pro Cáceres, né, marcar direito ali, mas, pô, poderia colocar alguém ali pra marcar, né, mas foi erro de zaga, erro técnico, né, o Vasco, né, fez o gol. Quando fez o gol, né, se recuou bastante. O time do Vasco, não sei o que acontece com isso, né, o time do Vasco não consegue jogar quando, né, faz 1-0 ou então até mais, né, fica muito recuado e acaba tomando gol. E ontem, né, foi o mesmo capítulo de 2018, né, a final contra o Botafogo, que deu em 1-1 e tomou gol no último minuto, o gol do Joel Cardi. E ontem foi gol de quem? Gol de gringo também, gol da Arrascaeta no último minuto, que era uma brincadeira, cara. Mas já tava assim, ó, com o título na mão. E nós fomos lá e demos esse mole aí, e a mulambada acabou ganhando. Mas, cara, vou ser sincero, a mulambada, cara, tá, como se fala, né, tá feliz, tá pensando que isso daí é Champions League, tá comemorando que isso daí é Champions League, né? Quando o Vasco ganha a Taça Guanabara, a gente fala, Taça Guanabara não vale nada. E eles estão pensando que a Taça Rio é a Champions League, vale milhões.
estão de parabéns, cara. Vocês estão de parabéns. Pô, é impressionante a mulambada, cara. Assim, me deixa rir, né? Hoje eu na escola, cara, quase ninguém veio me gastar, mas, mano, assim, pessoas assim que não sabem nem de futebol, que, pô, nem me gascava, querendo me zoar, gascar o meu Vasco, cara, de brincadeira com a minha cara, né, cara? Pô, falando, me gascando, falando, ah, que o time perdeu. Aí eu falei, mas é verdade mesmo. Primeiramente, em campo foi 1-1. Bola parada vocês ganharam. Mas se fosse em campo nós ia ganhar o jogo. Pô, cara, bola parada é uma coisa, pênalti outra, cara. Tá bom, pênalti é uma coisa. Pô, mas bola em jogo, rolando, né, pô, que é jogo sério, aí sim, mas, pô, bola parada, tá de brincadeira com a minha cara. E outra coisa também, cara, o mérito foi do goleiro sim do Flamengo, porque, cara, ele é um bom goleiro, ele não é um goleiro ruim, mano, aí eu não posso mentir, não. De bagulho de pênalti, ele consegue pegar sim. E, cara, eu acho que quando tem um goleiro, né, que sabe pegar pênalti, Fernando Miguel, né, só ontem pegou um, então foi na cagada, porque o Rodinei é ruim, né. Então, assim, gente, temos que ficar ligado, cara, não podemos ficar nem sempre indo para disputas de pênalti em final, não, cara. Aí nós vamos pegar agora o Bangu no domingo, né, o empate favorece a nós. Aí nós abrimos 1-0. E o time vai fazer a mesma coisa? Se recrancar todo, ficar todo fechado. Aí tá de brincadeira com a minha cara, né, cara? Pô, aí não pode, né, gente? Então, assim, cara, né, tem que pensar direito, né? Tem que fazer, mano, um time certo. Coloca o Lucas Santos, puxa o Lucas Santos. Thiago Galhardo não fez nada ontem. O Bruno César não fez nada. Quando o Negro Cascan saiu, o Cabo Ricardo Graça entrou, mas ele deu uma falha, ele gabou, meu irmão, quase gol do Flamengo, né, o Ricardo Graça. E quando o Bruno Silva saiu, o time piorou mais ainda, porque ele tava fazendo uma marcação dura e boa. E, cara, o Bruno Silva e o Lucas Miller é os únicos jogadores que sabem marcar bem, cara. O Raul, o Andrei, Felipe Bastos, esses três jogadores são jogadores, cara, que saem pré-jogo. Eles não são jogadores de marcação forte. Eles não sabem marcar. Então, assim, o Vasco tem que contratar pelo menos mais um volante de marcação, porque o Vasco tem só o Bruno Silva, né, e só o Lucas Mineiro. Tem também o Marcelo Matos, mas, né, tá se recuperando aos poucos. Tá bom, voltou, mas tá se recuperando, as condições físicas certas, né, pra poder voltar a jogar com a camisa do Vascão. Eu tenho certeza que ele vai colocar seu contrato até o final do ano e poder jogar o nosso Vascão. Indo aqui, gente, para uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês, gente. O Vasco precisa, cara, de reforços urgente, cara, urgentemente, né? Eu acho que o Vasco precisa de um goleiro, que seria o Walter, seria uma ótima opção pro Vasco, né? Uma boa opção mesmo, não vai renovar com o Corinthians, poderia ir atrás dele. E o Vasco deve ir atrás sim de reforços, provavelmente deve vir uns 3 jogadores, eu acho, né, ou então até mais, porque deve ter saída de alguns jogadores como Max Lopes, Oswaldo Henrique, entre outros jogadores, né, então aí provavelmente o Vasco poderia ir atrás de um goleiro, de um zagueiro, de um volante, de um centroavante e de um meia, né, então assim, o Vasco precisa dessas funções, ou então até de um ponta, né, aí vocês vão falar, pô, João, quer comprar o time todo? Não é comprar o time todo, mas assim, poderia pegar uns empréstimos, vamos dizer, pro gol, tem o Walter, boa opção, e tem o que de goleiros de outros clubes pequenos, que foi bem. O Jefferson Paulinho do Bangu seria uma boa opção. Pro meio campo, Yaya Banhado, outra boa opção. Volante, Marco Júnior do Bangu, um jogador que marca muito bem, seria uma boa opção, mas eu acho, cara, muito difícil de sair de lá. Zaga, você tem um monte, né? O Vasco poderia ir atrás desse jogador aqui, que, cara, acabaria com tudo e ajudaria bastante, mas o único mal dele é que ele tem um salário alto. Cristian Zapata, zagueiro colombiano, de 32 anos, não vai permanecer no Milan, poderia fazer um pré-contrato com ele, né? Logo aí já ia vir em 2020, né? Um outro jogador também, um meio campo, tem um monte de meio campo também, que é o Zé Rafael, tem o Veiga, entre outras opções. Centroavante, aí nós ficamos na dúvida, que tem o Wellington Tanque, que poderia fazer um pré-contrato também. Tem também o Marcelo Moreno, o outro jogador que ganha muito alto, mas, pô, que ajudaria bastante o nosso Vascão. Cara, vou ser sincero, eu vou chutar aqui o Gilberto, porque, pela primeira coisa, porque o Bahia foi eliminado da Copa do Nordeste e isso daí dá um vexame no clube. Tem também o Gilberto, que
Eu acho que poderia ir atrás, mas eu acho que é muito difícil. E tem também o Diego Souza, né? Diego Souza que é outra opção também. Ah, mas tá maluco, João? Não, maluco não, cara, mas é verdade mesmo. Ele pode fazer um pré-contrato com qualquer clube no meio do ano se ele não renovar com o Botafogo. E, cara, tem grandes chances dele não permanecer lá, porque o time do Botafogo foi eliminado do Carioca, fez um vexame, né, no Carioca, né? O único clube do Rio, né, a ser eliminado da Taça Guanabara, Taça Rio e Carioca, né, das três competições, né, e pode ser eliminado na Sul-Americana. Se eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil vai ganhar mais um baque ainda mais alto, e com isso facilitaria, né, a ida do DS para o nosso Vasco. Mas vamos ficar ligado, cara. Tem outras opções que o Vasco poderia ir atrás. Se você que o Vasco mantém, quer dizer, pelo menos 3 jogadores. Tem Caminho Romero, entre outras opções. Pelo menos 3 reforços caibiriam muito bem no Vasco, né? Opções boas e baratas, né? Tem também do futebol europeu, futebol chinês, entre outras opções. Então, caso se dê for vídeo, deixa o seu like, compartilha, analisando o jogo, né? Falando sobre polêmicas que aconteceu. E, mano, a Mulamaga pensa, né, que o título de ontem é Champions League. Mano, me faz muito rir. Mas, cara, ainda não acabou, ainda não. Temos ainda o próximo jogo contra o Bangu. Se nós ir pra final, nós pega ou a Mulambada ou o Fluminense, né? Aí vai na quarta-feira, que é essa quarta aqui a próxima, nós pega o Avaí lá na Ressacada, um jogo importante na Copa do Brasil. E no próximo, tem esse domingo aqui, o próximo é a final, Vasco, né? Vasco ou Bangu contra outro clube, né? E tem outro domingo também, que é a final, né? Que faz o segundo jogo. Então valeu, cara, deixa o like, se inscreve, compartilha pra cima deles. Vasco! Abraço!